E eu quero só manifestar para vocês que, para nós, em Bireme, um centro especializado da Organização Pan-Americana da Saúde, damos muito valor a todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo en el marco de esta red. Única estrategia con la cual nos podemos trabajar, que es a través de un trabajo colaborativo en redes con nuestros colegas de Latinoamérica y el Caribe. En este momento, si bien esta red está muy dirigida a Brasil, porque es también un apoyo para dar desenvolvimiento de estrategias de búsquedas en el Plano Nacional de Salud, donde damos respaldo a las prioridades de salud de Brasil. Nuestra intención, no futuro, es que esta red se pueda ampliar también para América Latina y que esta experiencia de Brasil pueda ser extrapolada, pueda ser llevada a otros países de la región, que ese es un sueño siempre de Chile cuando trabajamos con ella. No siempre falamos eso, ¿no? Cómo Brasil puede desenvolver este tipo de iniciativas que son de utilidad para el país, pero que también pueden ser extrapoladas al resto de la región, inclusive a otros países. Por ejemplo, aquí está presente también Portugal, ¿no? Pero vean ustedes qué importancia también esto podría tener para los países de fala portuguesa, por ejemplo, los países de África, ¿no? Entonces, este trabajo que ustedes desenvolven realmente es importante para Brasil y para el mundo. Yo doy muchos parabéns por la organización de esta reunión, muy dedicada al tema del ODS 3, el Objetivo de Desenvolvimiento Sustentable 3, que es el objetivo de salud, independientemente de que salud cruza transversalmente todos los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desenvolvimiento sustentable. Sin embargo, tenemos nuestro objetivo, que es el 3, y qué bueno que ustedes se van a dedicar a trabajar en este encuentro en ese objetivo. Entonces, sean todos ustedes muy bienvenidos. Veo que ya tenemos 44 participantes que no solo pertenecen a esta red de referencistas, como ya mencionó Rosy, sino también se amplió un poco el convite para la red de LILAX, para la red de BBS, la red de BiblioSUS, todas las redes que participan en Brasil. Entonces, esta va a ser una reunión de mucho impacto para trabajar estas prioridades que tenemos acá en el país y que ahora en esta situación de la pandemia todavía se hacen mucho más importantes. Eu voy a parar por aquí. Me falaron que solo dieron unas boas-vindas, pero no me puedo imaginar yo solo diciendo boas-vindas, ¿no? Tengo que falar alguna cosa más. Entonces ahí paso ahora la palabra para Shirley para que haga la apertura oficial de nuestra reunión. Adelante, Shirley. Muito obrigada, doutor Diego. Shirley, está com você. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a Rose pelo convite para o quarto encontro da rede de referencista. Eu participei da primeira oficina no Rio de Janeiro, estava pensando nisso hoje pela manhã. Foi uma oficina gratificante, né? Porque nós podemos ver ali o futuro que da rede, o que ela poderia atingir. Eu lembro que na época nós tivemos foram mais de 40 participantes, e eu especialmente fiquei encantada com a aptidão de algumas colegas e imaginei que a gente ia avançar, né? E estamos avançando. E o objetivo é que, obviamente, que a rede cresça, né? Que a gente consiga avançar com mais celeridade, se possível, porque no momento que as pessoas vão conversando, informando, falando da importância da rede, até mesmo os pesquisadores, não só os profissionais de saúde que atuam nela, ela vai ampliando, e nós temos aí com a Bireme a capacitação, né, os tutoriais, isso tudo vai ajudando os profissionais de saúde que quiserem se integrar a essa rede. Então, aqui eu já faço um convite a vocês que procurem, ao conhecer profissionais de saúde, difundir a rede, porque esse vai ser
o mote, assim, para que a gente possa estar qualificando e trazendo mais pessoas para a rede, porque quanto mais instituições nós tivermos, mais nós vamos divulgar esse trabalho tão importante, né? A gente hoje, acho que começamos com os 40, hoje a gente tem mais do que o dobro e a gente precisa de mais. Eu vejo eu vi pela configuração da rede que nós temos muitos profissionais voltados para a área pública, né? E neste momento, todos estamos envolvidos na disseminação da informação, não só através da rede de referencista, mas como a informação em saúde como um todo, né? Com as redes outras todas. E é fundamental que a gente esteja desenvolvendo soluções colaborativas, né? Mais do que nunca, o mundo está buscando investigação, né? Fazendo pesquisas científicas, e nós, com o apoio da BIREM, nós temos essa capacidade de avaliar o que é importante, inclusive no mundo que também crescem as informações, para que nós possamos estar vencendo, driblando essas situações complicadas que nós vivemos de saúde, não só com o Covid, mas com outras que continuam, né, não deixam de existir. E a gente precisa, então, como profissional da informação em saúde, trabalhar de forma colaborativa, se capacitando, tentando ampliar a rede. E aí eu trago aqui, o meu papel, digamos, hoje aqui, é falar de uma coisa que eu amo, que é o SUS, né? Eu sei que todo Shirley, mundo... Oi. desculpa. Só porque assim, eu acho que talvez tenha gente que não te conhece. Eu não te Ah, apresentei. Desculpa. Não, E eu preciso dizer que esse projeto é uma parceria com o Ministério da Saúde, a Birene e o Ministério da Saúde. É uma isso. parceria extremamente importante, como disse o doutor Diego. Nós estamos no âmbito do Brasil por enquanto, mas a proposta é expandir isso para a América Latina e demais países também, que são os países de língua portuguesa. Certo. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Shirley, eu coordeno a área de disseminação e informação técnica e científica em saúde do Ministério da Saúde, aqui no Distrito Federal, e uma das minhas atividades é essa parceria com a Bireme para o uso do modelo BVS e a ampliação, as parcerias relacionadas à rede, à organização da informação e de vários produtos e serviços que a gente, em parceria do Ministério da Saúde e Bireme, desenvolvemos, né, para fortalecer a informação. E, felizmente, não fica isso no âmbito do Brasil, nós podemos estar colaborando, como falou o doutor Diego, falou Rose também, principalmente nos países de língua portuguesa, nós podemos estar colaborando e recebendo, né, dando, contribuindo para que haja o desenvolvimento e, através de feedback que a própria BREME traz, também recebendo informações importantes de ações que os outros países desenvolvem. Então, é uma grande rede, eu acredito que é um trabalho de ganha-ganha, e a gente espera fortalecer e continuar muitos anos ainda nesse processo, melhorando e difundindo informação técnica e científica em saúde, né? Então, como eu dizia, o mundo está voltado para a investigação, muita informação produzida, cada vez mais conectados, porque nós agora não podemos mais, em função do distanciamento, estar juntos, e cada vez nós vamos trabalhar mais com redes, e aí o papel muito forte da Birene, e que já vinha organizada para esse trabalho em rede, e para nos auxiliar nesse processo. Então, eu queria falar um pouquinho, que a Rose vai falar mais detalhadamente depois, da importância desse trabalho de termos essas referências organizadas, né, essas estratégias de busca organizada para os nossos usuários. E quando a gente fala de pesquisa científica, a gente está falando de pesquisadores, a gente está pensando em todos os campos da área da saúde, e a gente está pensando também nos profissionais que estão lá na ponta, né? Nos esforçamos muito para estar levando produtos e serviços que possam auxiliá-lo. E então, nós pensando no SUS, a proposta é que a gente se volte, como a Rose vai falar, e como também aqui é o objetivo da rede, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é internacional, né? que são compromissos que os Ministérios de Saúde dos países assumem, né? E aqui a Rose vai falar do Objetivo 3, e também
alinhar, eu gostaria de colocar para nós aqui do Brasil, que a gente também pudesse dar uma olhada para os objetivos estratégicos do Ministério da Saúde, que estão dentro do Plano Nacional de Informação, de Saúde, melhor dizendo, e que a gente, né, Rose, depois pudemos até fazer uma entrega, né, colocar na rede para que todos possam entender quais são esses objetivos, e que a gente possa estar criando pesquisas, referências voltadas para essas estratégias. Nós temos a saúde indígena, nós temos hanseníase, nós temos atenção básica. Então, o Ministério da Saúde está olhando tanto para os objetivos, né, como para as necessidades do país, alinhando isso, e seria muito bom se pudéssemos retratar dentro dessa rede, além de ampliá-la, retratar dentro dessa rede referências, né, estratégias de buscas referenciadas justamente voltada para esses assuntos que os pesquisadores buscam, que hoje não se tem tempo, né? Um profissional da área de saúde, ele é o profissional que atua lá na ponta, ele é o profissional que estuda, ele é o profissional que ensina. Então, é muito, e eu não preciso dizer isso porque vocês trabalham com informação, vocês sabem da importância desse trabalho. Então, eu quero elogiar vocês, quero agradecer e elogiar, porque é um trabalho fundamental, principalmente os bibliotecários, porque é prerrogativa deles isso, é conhecimento deles isso, e vocês estão sendo muito úteis. Eu gostaria que todos se apropriassem dessa importância que vocês estão tendo, principalmente nesse momento em que a gente está recluso e está buscando tanta informação por meio de redes. Então, parabéns, por favor, auxiliem-nos na divulgação dessa rede, para que a gente possa ampliar, capacitar muitas pessoas e poder mostrar a utilidade dessa rede efetivamente. Era isso, obrigada. Shirley, doutor Diego, Shirley, muito obrigada pelas palavras de vocês, né, por esse contexto. É bastante importante nós termos consciência e termos entendimento que essa parceria com o Ministério da Saúde nos guia também nessa atividade, e como a Shirley falou, o filtro, né? Você pensa assim, o produto dessa rede, além da estratégia de busca, é o filtro, atender ao usuário com a sua necessidade, tá? Ou seja, a gente teve esse trabalho bem forte com Covid. No começo do ano, nós propusemos, a rede contribuiu bastante com filtros de Covid. Esses filtros estão todos registrados no repositório. O repositório já conta com mais de 500 estratégias de busca, quase 600 estratégias, filtros de busca, que os pesquisadores, quando você divulga isso, olha, existe um local onde você pode buscar um filtro, que foi testado para que você possa utilizar na sua pesquisa, é um ganho de tempo muito grande para esse pesquisador que está desenvolvendo pesquisa, que está trabalhando com essas necessidades, prioridades que nós vamos falar hoje, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 e as prioridades do Brasil. Então, é um alinhamento no sentido dessas pesquisas arrancarem com mais propriedade, né? Porque nós que trabalhamos com isso, que somos bibliotecários, nós sabemos que aí existe uma complexidade que não é qualquer um que trabalha, e que um erro num filtro, um erro numa busca pode causar um erro num resultado de pesquisa, pode causar um viés num resultado de pesquisa. Daí essa importância dessa rede, desse trabalho, e o que a Shirley falou, vamos divulgar. Muitas pessoas participam, algumas até me solicitaram participar. Olha, eu não trabalho com estratégia, mas eu gostaria de participar. Ótimo, né? São muito bem-vindas essas pessoas, e se conhecerem outros colegas que trabalham mais, normalmente quem trabalha na área de referência trabalha muito com isso, né? Então, convide, peça para entrar em contato conosco, tá? Agora, no final, para quem deixar o e-mail, as pessoas que estão cadastradas na rede não precisa, mas quem não está cadastrado na rede, recebeu o convite, está cadastrado,
deixe o e-mail no chat para que nós possamos entrar em contato, explicar um pouco desse trabalho, que é super gratificante, e agora nós vamos trabalhar nesse encontro e no próximo, com esses objetivos e prioridades do Brasil, tá bom? Muito obrigada, doutor Diego, muito obrigada, Shirley, eu sei que vocês também têm compromisso, eu vou seguir com a apresentação até 12:30, mas agradeço muito a participação de vocês, é muito importante. E Sandra também, né, que representa o Ministério da Saúde, é nossa colaboradora, a Sandra Teixeira está participando, muito obrigada, Sandra, também. Eu vi que você postou estratégias para nós no repositório, como atividade desse nosso último encontro que nós tivemos em julho, e agradeço bastante também, tá? Muito obrigada. Obrigado a você, Rosy. Obrigado, Shirley. Obrigado. Obrigada. Tchau. Então, eu vou começar a apresentação agora. A Elizabeth Biruel está junto comigo também nessa etapa, nessa rede, no ajuste dessa rede. Contamos também com outros colaboradores, como a Marisa, que também está presente, que eu sei, que nos ajuda na correção, no registro das estratégias no repositório. Eu vou fazer uma apresentação dessa proposta agora, que nós teremos que nós vamos trabalhar no próximo encontro também. E depois eu vou falar um pouquinho, dar um feedback para vocês referente às estratégias que foram postadas como atividade. A gente vai conversando disso até o final, ok? Beth, eu vou deixar com você para que você, por favor, passe os slides para mim, que não estão comigo. Pode passar o próximo. Obrigada. Então, a proposta dessa próxima atividade que nós vamos trabalhar é trabalhar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e também nas prioridades de saúde do Brasil. Começando pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estão no contexto da Agenda de 2030, são 17 objetivos, com 169 metas. Os objetivos são interligados, porém, como disse o Dr. Diego, a Shirley, nós temos um objetivo específico para a área da saúde, que é o objetivo 3. E essa agenda não vai acontecer, essas propostas não acontecerão se nós não colocarmos a mão na massa. Então, a proposta é que nós possamos contribuir nesse sentido, especificamente no objetivo 3, por enquanto, com as metas, as 9 metas do objetivo 3, trabalhando com filtros dentro dessas metas. Pode passar, Beth, por favor? Aqui o objetivo 3, ele é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas em todas as idades. Isso extrapola o país, extrapola o Brasil, tá? Esses objetivos, eles são num contexto internacional, um contexto mundial, né, que está sendo seguido, né, está sendo seguida essa orientação para trabalho com pesquisa, para ações referentes a esses objetivos. Pode passar, Beth, por favor. Próximo. A proposta do objetivo 3 é cooperar com o desenvolvimento de pesquisa científica, elaboração de políticas públicas ou tomada de decisão informada por evidências por meio da elaboração de filtros de busca nas principais fontes de informação, tomando como contexto a Agenda 2030 e ODS 3 e prioridades de saúde do Brasil. Ou seja, esse é o nosso objetivo como bibliotecário, trabalhar nesses filtros para que isso possa auxiliar a pesquisa. Nós temos aqui um gráfico que vai mostrar isso bonitinho. Então, por exemplo, temos aqui o solicitante, vamos supor que chega alguém lá na sua biblioteca, né? Ou não precisa chegar fisicamente, ainda mais hoje, né? Nós temos pesquisadores, nós temos gestores, nós temos vários tipos de usuários que podem demandar pesquisa nessa temática. E nós temos a rede de referencistas, que faz o quê? Que trabalha com esses filtros na área da saúde, ok? Então, chegou na rede, nós trabalhamos com um filtro, pode passar, Beth.
devolvemos como resposta para esse solicitante essa demanda dele de filtro para que ele trabalhe com a pesquisa, e essa pesquisa, esse trabalho, essa atividade, essa ação vai retornar para o nosso país ou para outros países também, fazendo as transformações que são necessárias, tá? Isso para dar um contexto do nosso trabalho, uma visão um pouquinho mais ampla. Pode passar, por favor? E aí eu vou começar a apresentar para vocês esses objetivos. E nós temos uma notícia muito boa, que é que nós já trabalhamos na Bireme com filtros para os 9 objetivos de desenvolvimento sustentável, desculpem, as 9 metas do objetivo 3. Então, vocês têm o link, tá? Dessas metas, eu não sei. Vamos ver se para o final a gente consegue acessar a última, Beth, só para não tumultuar muito e depois voltar para a apresentação também. Esse link, ele vai mostrar para vocês o filtro no repositório, ou seja, a Bireme trabalhou já com esses filtros. E o que nós vamos esperar da cooperação de vocês agora, referente aos objetivos, às metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3? Trazer a contribuição do seu contexto de atuação, da sua biblioteca, do seu instituto de pesquisa, da sua universidade, referente aos objetivos, combinando com os filtros que já existem desse objetivo, ou também contribuindo com esse filtro, porque o filtro, como nós sabemos, não é uma coisa fechada, né? Periodicamente, nós vamos precisar atualizar esse filtro. Nós podemos ter contribuição de vocês no sentido, olha, o filtro, por exemplo, que é esse primeiro, que é reduzir a taxa de mortalidade materna, que é a meta, nós fizemos um filtro que trata de mortalidade materna, do que existe de informação científica na Biblioteca Virtual em Saúde sobre esse tema de mortalidade materna, e redução, né, trazer a questão das intervenções para essa redução. Então, a contribuição, quando o filtro já está pronto, como é esse caso, além de auxiliar na melhora desse filtro, também contribuir com filtro para outras fontes. Nós fizemos o filtro para a BVS e nós gostaríamos de ter contribuição também desse filtro para a PubMed, para a Embase e para outras fontes de informação que nós podemos trabalhar com a recuperação de informação em cada tema. E também, eu vou falar um pouquinho mais para o final, a combinação disso, como é que se dá. Então, o primeiro, né, tem a ver com a redução da mortalidade materna. Essa é a primeira meta, e nós temos esse filtro trabalhando com a questão da mortalidade materna e a redução, intervenções para a redução dessa mortalidade. Próximo, por favor, Beth. O próximo é acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, então, reduzir mortalidade neonatal é esse próximo filtro. Nós também já desenvolvemos um filtro, que o link está aqui, está indo lá para o RefNet, já com uma proposta de filtro na Biblioteca Virtual em Saúde. O próximo, por favor, Beth. O filtro 3 tem a ver com epidemias transmissíveis, como AIDS, tuberculose, malária, e também que faz parte também das transmissíveis, né, as doenças negligenciadas, né, que são aquelas doenças transmitidas, pode ter doença transmitida pela água, tem malária, tem hanseníase, tem várias outras doenças que fazem parte desse filtro. Nesse filtro, nós tentamos trabalhar com as principais doenças e também com os termos de doenças transmissíveis e doenças negligenciadas. Aliás, para esse tema, nós temos também uma vitrine do conhecimento, né? Eu não coloquei aqui, mas está na BVS. Então, nós temos esse tema de doenças negligenciadas, uma vitrine do conhecimento, com mais informação sobre o tema
e com o filtro disponível no repositório também. O próximo, por favor, Beth. O próximo é o objetivo 4, que tem a ver com redução da mortalidade prematura por doenças não transmissíveis. Então, é a questão da prevenção e do acesso ao tratamento para doenças não transmissíveis, que são as doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, todos os tipos de câncer, doenças respiratórias, esse tipo de doença que são doenças crônicas. Então, tem o trabalho dessa expressão de busca, que é trazer essas doenças e também as intervenções de saúde para que possa trabalhar com essa prevenção e tratamento dessas doenças, considerando a população em geral. O próximo, Beth, por favor. Reforçar a prevenção do tratamento de abuso de substâncias, incluindo abuso de drogas, entorpecentes e uso nocivo do álcool. Nesse objetivo, além do abuso de substâncias, entra também a questão da saúde mental, tá? Então, nós incluímos no objetivo 3.5 alguns termos nas estratégias de busca sobre saúde mental. Deixa eu falar para vocês, caso alguém tenha questões, por favor, coloca no chat. Depois que acabar a apresentação, nós abrimos o microfone da pessoa que quiser fazer a questão, né? Não vamos abrir de todos, senão fica muito barulho, mas abrimos da pessoa que levantar a mão para questionar, ou então coloca a questão no chat sobre os temas para que a gente possa responder, tá bom? Pode passar o próximo, Beth. O próximo tem a ver com redução de mortes e ferimentos por acidentes de trânsito, acidentes em estradas, né? Todo tipo de acidente entre carros, carro e moto, atropelamento, com pedestres, etc. Então, esse foi um tema, inclusive, que nós já tínhamos uma expressão de busca que foi utilizada em um filtro que nós fizemos para a própria OPS, que solicitou esse filtro faz alguns anos. Nós atualizamos esse filtro e ele está disponível no repositório de estratégias de busca para que possamos trabalhar com ele dentro do contexto dos objetivos do ODS 3. Pode passar, Beth. O 3.7 tem a ver com acesso universal a serviços de saúde sexual e reprodutiva, tá? A questão de planejamento familiar, as estratégias e programas que existem. É bastante interessante contar com vocês nessas atividades, por exemplo. No Brasil, nós temos algumas estratégias que elas são nomeadas, né? Alguns programas, elas têm nomes específicos e a gente não previu esses nomes na estratégia. Trazendo o contexto para o contexto Brasil, né, que nós também vamos trabalhar, é bastante interessante ter essa informação na estratégia de busca. Então, a colaboração de vocês é bastante importante. No final, eu já falo como que a gente vai fazer isso. E onde também isso tudo vai ser aplicado, tá bom? O 8 é atingir a cobertura universal de saúde. Então, o foco dessa atenção da cobertura universal é a questão de acesso, né, principalmente acesso à atenção primária, acesso a medicamentos, acesso a vacinas, a seguros, esse tipo de informação que consta na estratégia e um compromisso, né, internacional e dos governos para que isso seja ampliado para a população em geral. Próximo, por favor. E para finalizar, o objetivo, as metas do ODS 3 é reduzir o número de mortes por doenças causadas por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição da água, do ar e do solo, tá? Nós temos um trabalho interessante nesse tema também, nós tivemos um trabalho bastante nesse último ano com
com a Funasa e trabalhamos também com alguns filtros referente à contaminação de ar, de água, de solo. Um portal da Funasa que também trouxe, de pesquisa, que trouxe essa informação. Então, nós condensamos numa estratégia um pouco mais geral para esse ODS, que é o ODS 3, a meta 9, que está disponível no repositório de estratégias de busca também. Beth, você acha que você consegue tirar o compartilhamento por enquanto só para a gente acessar uma das estratégias para mostrar? E enquanto isso eu vou... eu acho que a gente poderia, a minha sugestão é que a gente finalizasse e voltasse nessa daqui. Então tá bom. Pode ser qualquer um dos ODS, tá? Pode ser o 3.1, por exemplo. Então, vamos finalizar, como a Beth falou, para não ter problema também na sequência, e depois a gente acessa lá no repositório. Pode passar para o próximo. Não passou, Beth. Próximo. E como a Shirley bem comentou, né, nós temos o Plano Nacional de Saúde, né, do Brasil, que vocês podem acessar o documento nesse link. É bastante importante que que a gente trabalhe no Plano Nacional nesses temas do Plano Nacional de Saúde, que vocês têm a documentação completa aqui, ela traz todo um contexto e depois traz algumas prioridades. E nós vamos focar nessas prioridades. A Biblioteca Virtual de Saúde do Brasil, a BVS Brasil, nós vamos trabalhar com temática, com filtro. Então, esse filtro que for desenvolvido pela rede das prioridades do Plano Nacional de Saúde, também estará disponível na BVS Brasil para que seja consultada no contexto brasileiro, assim como dos ODS, tá? O ODS também está disponível na Lilacs, então se você entrar no portal da Lilacs, você tem filtros para as 9 metas do ODS 3, que é referente à saúde, só para a Lilacs. Então, produção, literatura latino-americana. Então, tem esses filtros que também são aplicados na Lilacs e tem lá no portal da Lilacs, vocês conseguem acessar já os filtros com essas estratégias que foram disponibilizadas. E essa proposta nós vamos fazer também com o Plano Nacional de Saúde, com as prioridades desse plano, na BVS Brasil. Ficará disponível também na BVS Brasil, por conta do contexto nacional. Vamos falar rapidamente, apresentar cada uma das prioridades, e o convite é trabalhar bastante, trabalhar fortemente para que possamos fazer um bom filtro de busca de acordo com cada prioridade, tá? Então, aqui nós temos as primeiras 4 prioridades, que a primeira tem a ver com ampliação e resolutividade das ações e serviços de atenção primária. Quando a gente fala nessa questão de resolutividade, de ampliação, isso é bastante interessante que nós possamos buscar experiências temáticas sobre isso, né, relatos de experiência, documentação publicada sobre esse tipo de experiência, sínteses de evidência que tratam sobre essas questões. Eu estou falando um pouco dos tipos de documento. Pesquisas de implementação, então, por exemplo, a pesquisa de implementação que foi feita para uma determinada ação que tem a ver com essa ampliação ou com resolutividade, trazendo a questão da atenção primária em saúde. Então, Rose, mas e esses filtros, esses outros filtros que você falou? Por exemplo, você falou de pesquisa de implementação. Nós estamos no portal regional da BVS, o portal que é o portal integrador, o maior, nós acabamos de desenvolver filtros para tipos de estudo, vários tipos de estudo, né? E nesses filtros de tipos de estudo, além dos que estão lá atualmente, nos próximos meses nós teremos disponibilizado filtros e um deles é o de pesquisa de implementação,
tá? E esses filtros que foram utilizados de tipos de estudos, eles foram baseados em filtros já disponíveis e testados por algumas instituições que trabalham também na elaboração desses filtros. Nós fizemos adaptação para a BVS, porque, como vocês sabem, cada fonte de informação é uma fonte de informação, e ela precisa de que os filtros sejam adaptados para ela. Não adianta você pegar um filtro de PubMed, um filtro de Embase e colocar na BVS e vice-versa. Cada um tem um jeito, cada um trabalha de uma forma, seguem mais ou menos a mesma lógica, mas tem algumas questões que diferenciam a forma, a estrutura desse filtro, né? Então, nós fizemos essa adaptação para a BVS, principalmente com tipos de estudos. Nós vamos ter mais de aproximadamente 30 filtros de tipos de estudos disponíveis. Hoje nós temos pouco mais de 15, mais ou menos 15. Vamos duplicar esses filtros que tem na BVS e para que fique disponível. Ele também vai funcionar na BVS Brasil. E o desenvolver estratégia de busca é bastante interessante porque a gente não vai partir do zero, né? A gente tem, por exemplo, um filtro como esse que a gente pode combinar com a questão de atenção primária e com os outros objetivos. Vamos passar rapidamente cada um dos objetivos, aí a gente fala mais um pouquinho sobre isso também. Beth, volta na tela anterior, por favor. Eu estava no 1, isso. O 2 é a oferta de serviços de atenção especializada para reduzir desigualdades. Então, da mesma forma que a atenção primária, trabalhar na questão da atenção especializada, aí a gente pode trabalhar com programas também, caso haja, né, na questão da atenção especializada, e colocar nesse filtro. Esses filtros ainda não tem, tá, gente? Esses filtros vocês não vão encontrar no repositório. O terceiro é a prevenção e controle de doenças. Então, o que pega bastante nesse filtro, né? Quando a gente olha no contexto do Plano Nacional de Saúde, ele tem algumas doenças, ele traz, né, alguns indicadores de algumas doenças. Então, nesse filtro 3, nós vamos priorizar as doenças que estão no contexto do Plano Nacional de Saúde. Acessando o documento, nós temos todo esse contexto para que possamos também trabalhar com ele. O quarto é a produção do conhecimento científico, né? Então, principalmente a questão de acesso a tecnologias de saúde, para que isso possa refletir na atenção em saúde da população. Então, também nesse filtro nós vamos trabalhar com essa questão, acesso a tecnologias, acesso ao que tem de melhor na questão de saúde para a população em geral. O próximo, por favor, Beth. São 7 prioridades. Shirley, se quiser fazer alguma colocação enquanto eu estou apresentando, Sandra também, fiquem à vontade. O quinto é promover as ações que garantam e ampliam o acesso a medicamentos e insumos estratégicos. Então, acesso da população a medicamentos e insumos estratégicos com segurança, eficácia, promovendo o uso racional, né, desses medicamentos e do que tiver disponível também para acesso à população. O sexto tem a ver com a saúde indígena, que é uma grande preocupação, né? Nós trabalhamos sempre essa questão da saúde indígena nos nossos filtros, e eu penso que de saúde indígena a gente até já tem alguma coisa no próprio repositório, se eu não me engano, acesso a medicamentos também, provavelmente a gente tem alguma coisa assim, tecnologias. Então, trabalhar um pouco com o que já tem, melhorando e trazendo um filtro mais especificado para cada tema. E o sétimo tem a ver com a gestão do SUS, né? Que nós temos um trabalho também bastante forte. Na própria base Coleciona SUS, a gente vai ter
algumas coisas referente à gestão, então trabalhar com isso que tem nessa base, com o que está publicado também no nosso contexto país, referente à gestão do SUS. Então, trazendo também as ações, estudos de implementação, ações que foram, que tiveram sucesso referente à gestão do SUS e fornecendo insumos para que os pesquisadores também possam desenvolver outras ações focando nessa melhora, nesse aperfeiçoamento da gestão do Sistema Único de Saúde. Como eu falei, normalmente a gente tem, se a gente fizer uma busca no repositório, pensando nos temas principais dos objetivos do Plano Nacional de Saúde, nós vamos encontrar algumas coisas sim, mas vamos precisar focar esses temas para um filtro direcionado a esses objetivos, trazendo como contexto o Plano Nacional de Saúde. E a proposta é que vocês possam fazer esse acesso do que já tem no repositório, então essa é uma orientação, né? Eu sei que tem algumas pessoas que não participaram, não são ainda da rede, mas falando um pouquinho sobre isso, nós temos alguns filtros já nesse repositório, e podemos partir desses filtros para fazer um outro filtro. Algumas dúvidas que são comuns também, o pessoal que está contribuindo, se já tem um filtro, eu posso fazer um outro, tem outro contexto, eu conto como filtro novo. O que a gente faz? Alguns filtros, eles são simples no que eu falo assim, eles não combinam com outras coisas. Vou pegar um exemplo de Covid, que é uma coisa bastante recente que a gente trabalhou. O Covid, na Biblioteca Virtual em Saúde, baseado no que a gente tinha de insumo referente à indexação de documentos, como que os documentos estão entrando nas bases de dados, esses documentos de Covid, quais são os termos que aparecem relacionados à Covid, quais são os sinônimos que aparecem relacionados com esses termos que são reconhecidos para a Covid. Nós montamos um filtro, que também não está escrito em pedra, ele também pode ser atualizado. Esse filtro que nós montamos geral de Covid, ele deu origem a várias outras estratégias, que por exemplo, saúde mental com Covid, tratamento oncológico com Covid. Então, várias outros aspectos, né, referente ao tema principal Covid, que foram colocados no repositório. E o filtro Covid permanece lá. É um filtro simples no sentido de que ele não combina com outras coisas. Ele está filtrando o que tem de Covid, né? Mas os filtros que combinam com ele são outros filtros. Então, por exemplo, eu tenho um filtro que combina Covid com saúde mental, esse forma um outro filtro, tá? Eu posso ter um filtro só de saúde mental, né? Eu posso ter um filtro só para atenção primária e ter um filtro para atenção primária com estudos de implementação, com outros tipos de documentos que podem interessar para a atenção primária. Então, vale sim colocar essa informação no repositório. E cada um que for colocando, né, nesse último... Pode passar o próximo, Beth, por favor. Essa última atividade que nós fizemos a proposta para vocês, a proposta foi a familiarização com a entrada dos filtros nesse repositório. A maioria de vocês está cadastrada como colaborador, ou seja, o que o colaborador faz quando ele entra no filtro no repositório? Ele vai preencher os campos, vai colocar o filtro, tem campos obrigatórios lá, que é o título do filtro, é o contexto do filtro, não é a definição dele, é que contexto está sendo aplicado aquele filtro, e a instituição que está colocando, que está incluindo aquele filtro no repositório, porque depois a gente pode tirar dados da contribuição dessa instituição para o repositório também. Vamos supor que na tua universidade, na sua
na biblioteca da sua universidade, apareceu uma linha de pesquisa que tem a ver com um desses temas, uma das metas dos objetivos ou uma das prioridades. Você vai precisar trabalhar nisso de qualquer forma. Ou você teve a demanda de um pesquisador e você vai trabalhar nisso de qualquer forma. Nós vamos perder? Vamos guardar isso para nós? Não, gente. Vamos colocar isso público, vamos colocar no repositório, vamos compartilhar, né, essa temática no repositório para trazer isso visível para outras pessoas que precisam utilizar esses filtros. Nós tivemos feedback de pesquisadores que estão utilizando e utilizaram os filtros de COVID, que foram feedbacks muito interessantes, né, das várias áreas. A gente teve até uma conversa com alguns deles dizendo da importância, né, da publicação desses filtros para o desenvolvimento de pesquisa, tá? E aqui eu coloquei só uns exemplos, tá? Vamos supor que a tua instituição é um centro de referência num determinado tema, ou passa a ser, como, por exemplo, uma demanda numa universidade, numa instituição de pesquisa sobre um dos temas. Pode passar, Beth, por favor? Aí eu dei um exemplo aqui. Teria que olhar as metas agora, eu não sei de cabeça, mas eu vou tentar deduzir aqui, tá? Por exemplo, tá? Vou pegar uma das instituições que colaboram bastante com a gente, que é o INCA. Nós temos uma meta no ODS 3, que é uma meta de doenças crônicas. Isso eu estou dando um exemplo, gente, tá? O que a gente vê assim escancarado que já combina com as instituições. Ou seja, o INCA trabalha na questão da prevenção do câncer. Então, assim, essa meta 3.4 tem tudo a ver com o desenvolvimento dessa atuação, desse trabalho que existe no INCA. As prioridades de saúde, eu coloquei aqui 3 e 4, não sei, não lembro exatamente de cabeça quais são. Volta lá só um pouquinho para eu dar uma olhada, Beth, nas prioridades 3 e 4. Os dois slides antes. Mais um. Olha, a 3. Opa, para frente. Isso, a 3. Prevenção e controle de doenças, né? Tem a ver porque trabalha na questão da prevenção do câncer. E a 4, produção de conhecimento científico. A gente sabe que o INCA é uma grande produtora de conhecimento científico para os temas também. São exemplos, né? Passa para 5, por favor, Beth, o próximo slide. Medicamento, saúde indígena. Ok. Próximo slide. Próximo. Pode voltar. Aqui a Fiocruz, né? Um antes, por favor. A Fiocruz, 3.3, tem a ver com a questão das doenças negligenciadas, transmissíveis. Aí tem a ver também com a meta 3.3 do ODS, tem a ver com as prioridades 4 e 5 do Brasil. Isso são só exemplos, isso pode ser muito mais e não obrigatoriamente esses temas também. Próximo, por favor, Beth. Vamos supor que, como o Dr. Diego comentou, a Shirley, não sei se foi a Shirley ou o Dr. Diego, que comentou que grande parte dos participantes aqui pertencem à esfera pública, né? A gente vê muitas universidades públicas, secretaria, institutos, e esse nicho, né? Esses locais, eles têm um compromisso, né, de atuar com essas prioridades, olhando para o Brasil, olhando, no caso das universidades, olhando para o mundo também, no caso das secretarias, focando nos temas do Brasil. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos que poderiam ser trabalhados de metas e prioridades, olhando para as secretarias de saúde, outros olhando para as universidades. As universidades estão, assim, a parte de pesquisa, que é a prioridade 4, e várias partes de acesso universal, de desenvolvimento de insumos, uso de tecnologia, geração de evidência, tudo isso está dentro das metas e também das prioridades de saúde. Na verdade, elas não são separadas, elas conversam, né? Por isso que nós vamos ter que trazer, olha, essa estratégia, essa parte da estratégia tem a ver com aquele tema. Então, é um trabalho dessa forma para que a gente possa
colaborar. Então, no caso das metas, é o seguinte, a proposta é trabalhar dessa forma. Nós temos as metas, então, o que eu quero de colaboração para vocês? E nós vamos dar um tempo um pouco maior, tá? Nosso próximo encontro vai ser no dia 7 de outubro. Nós vamos continuar com isso, porque isso é um trabalho demorado, né? É um trabalho que requer bastante atenção, mas você contribuindo, por exemplo, com duas estratégias que sejam robustas em cada tema, isso vai auxiliar muito, né? Então, Rose, mas eu vou fazer a contribuição e aí uma pessoa tem uma estratégia igual à minha. Nós vamos unir e vamos fazer um filtro que seja um filtro único para cada tema desses. A não ser que quando tiver repetido, isso aconteceu bastante com o Covid, então a gente teve que fazer a união, um colaborando com o outro. Então a gente junta num filtro único e traz uma estratégia mais robusta para cada tema. Porém, dependendo da instituição, da atuação da instituição, você vai ter coisas muito específicas, né? Vamos supor que a Universidade de Odontologia, lá da USP, trabalhe com uma estratégia ela tem estratégias na área de odonto e ela pode contribuir, por exemplo, com acesso universal à saúde, que é uma das metas. Ou acesso à pesquisa, desenvolvimento de pesquisa, acesso a novas tecnologias, que é uma das prioridades. Então, ela vai trazer essa questão do acesso ao tratamento odontológico para a população combinado com essas prioridades, combinado com esses ODS. Tá? Então, Rose, mas eu tenho uma estratégia boa na área de odontologia, que é uma estratégia geral, de acesso geral, mas eu não sei combinar. Coloca a tua estratégia de odontologia lá para que a gente possa, ou algum outro colega da rede, ou a gente na Bireme, a gente trate de fazer essa combinação. Mas a estratégia de odontologia pode ficar lá como referência para que seja combinado com outros temas também. Tá? Então, existe um mundo de possibilidades para que a gente possa trabalhar nessas questões. E o convite é que para que vocês se apropriem disso, né, desse desenvolvimento das próprias estratégias e coloquem o que vocês já têm, a produção que vocês já têm, que eu tenho certeza que tem, né, as bibliotecas que trabalham aí com várias temáticas, que eu tenho certeza que já tem, para que a gente trabalhe junto com o ODS, se quiser já propor a combinação da estratégia de ODS que você vai usar da meta com o seu tema, ótimo. Se você não consegue combinar, ou no caso das prioridades que ainda não tem estratégias formadas, você quer trabalhar numa prioridade já combinando com o seu tema, melhor ainda. Então, a proposta é incluir essas estratégias. Nós vamos passar, nosso último encontro vai ser em novembro, a gente vai dar um prazo até começo de novembro, eu vou mandar para vocês que estão cadastrados as atividades, pode passar o próximo, Beth, e vai funcionar desse jeito. Pode passar o próximo slide. Rose, antes de passar para o próximo, eu gostaria só de dar uma palavrinha, dizer que o RefNet, ele é único, não existe repositório de referências de estratégias de busca em nenhum lugar. O RefNet é único e ele é uma forma, é a forma que nós temos de mostrar a expertise do bibliotecário. Isso. Né, para a saúde. E outra, a Rose colocou de uma forma bem clara, né, que o quanto isso facilita no processo de pesquisa. Lembrando que nós estamos numa etapa anterior, que é o levantamento da terminologia, e nós sabemos, né, como bibliotecários, é nossa expertise, nós sabemos como que esses documentos entram na base de dados e como nós podemos extrair de forma eficiente. Então, esse levantamento da terminologia, a combinação de campos de busca, os operadores,
os recursos de aspa, ou seja, qualquer outra aí, asteriscos, enfim, esses recursos, né, que a gente chama de kit de busca, né, que a gente deu esse nome, kit de busca, eles são, assim, é um conhecimento do bibliotecário, né? O pesquisador do dia a dia, ele precisa desse serviço em colaboração, que o bibliotecário referencista, o bibliotecário estrategista esteja apoiando nesse desenvolvimento, né? Então é muito essencial. Gostaria só de trazer essa lembrança, né, Rose, para dar sequência aí. Não, com certeza, né? Essa fala da Beth foi muito importante, porque nós desconhecemos, né? Nós sabemos que tem algumas listas em algumas fontes de informação, como o PubMed, eles têm algumas listas de filtros de busca, mas nenhum se aproxima não existe um trabalho estruturado como é o repositório, nós não conhecemos nenhum até hoje, né? Então, é uma fonte de informação diferenciada, uma fonte de informação nova, né? Ela tem pouco tempo, tem pouco mais de 3 anos, e já está com essa quantidade de expressões de busca, porque 500 filtros não são 500 artigos. São 500 filtros buscando, testando, e sim, isso vai ficando. Alguns a gente vai olhar no repositório, pode ser que não dê resultado. Por quê? Porque essas coisas elas são atualizadas periodicamente, né? Então, a gente pode contribuir com tudo isso. E existe esse repositório, ele é realmente diferenciado, e nós queremos dar essa visibilidade para as instituições, para o bibliotecário que trabalha com isso. Pode passar o próximo slide, Beth, por favor, para que a gente possa fazer essa contribuição. Próximo, Beth, isso. Então, nesse sentido, né, nós reiteramos nosso compromisso de dar a visibilidade institucional, valorizar para a instituição que está trabalhando com essa cooperação, valorizar o bibliotecário que atua na pesquisa em saúde, trabalhar com o desenvolvimento de aptidões técnicas para essa rede. Esse ano, nós priorizamos muito, eu acho que até veio no contexto do próprio Covid, que nós fizemos a primeira reunião em março, em pleno início de pandemia, essa é a nossa 4ª desse ano, nós priorizamos muito em trabalhar com temas, né? A familiaridade do bibliotecário, acessar o sistema e colocar ali, trabalhar. É uma fonte de informação e é uma fonte que você pode indicar, é uma fonte que cada estratégia gera um link que você pode indicar numa referência. Por exemplo, quando você está fazendo o atendimento do seu usuário, quando você tem a demanda da sua instituição, a instituição está trabalhando com o ODS 3, o que tem aí das metas? Você indica os links de pesquisa, de filtro do repositório, né, que é um trabalho que dá visibilidade para esse profissional também. Então, isso é bastante importante. Então, como eu estava dizendo, nesse ano, nós priorizamos alguns temas específicos, né? Nós estamos programando para o próximo ano fazer umas reuniões, as reuniões um pouco mais técnicas, no sentido de trazer técnicas de busca também, que também interessa. Então, nós vamos fazer uma alternância disso. Para quem não tem a familiaridade com a busca, tem intenção de aprender, de trabalhar, nós temos algumas ferramentas online já disponíveis, tá? Na própria página do repositório, eu vou pedir depois para a Beth colocar, eu coloco aqui, deixa eu acabar a apresentação que eu coloco, enquanto a Beth mexe com a apresentação. A página do repositório para que a gente faça a consulta e a página da rede para que a gente também consulte o que tem de material já para construção, elaboração de estratégia de busca, de pesquisa, tá? Algumas coisas estão lá, algumas coisas estão na própria página da BVS, no Como Pesquisar. Temos o curso à distância que está sendo atualizado agora, que fala também de metodologia de pesquisa, não tanto tem uma parte de técnica, mas fala também de metodologia. Então, tudo isso a gente tem proposta de trabalhar com a rede. A exemplo de quem participa da rede Lilacs, né, tem os webinars que a Sueli faz com o pessoal, a Sueli, a Angélica, a Laís,
falando um pouco de técnica, então a gente também vai trabalhar com isso. E quem tiver esse interesse e que quer trabalhar na área de referência, entre em contato conosco. Ah, mas eu sou consultor, eu não pertenço a nenhuma instituição. Você também nos interessa, tá? Nos interessa bastante. Então, é importante que a gente tenha essa rede de profissionais capacitados, né? Então, é importante que essa rede faça parte da rede de referencistas. Também a construção de uma rede de informação, contatos e apoio, justamente por isso. E a questão da certificação, que nós não estávamos trabalhando, mas passaremos a trabalhar agora. Então, a próxima atividade, que é essa atividade de inclusão das estratégias que tem a ver com ODS e prioridades de saúde, nós vamos certificar, a pessoa vai ter um certificado no quê? No certificado vai aparecer a participação dela no encontro. Então, por exemplo, eu tenho um encontro aqui, o encontro está sendo gravado, então muita gente não pode assistir, mas assiste a gravação e faz a contribuição depois, né, no repositório. Então, é o tempo do encontro, que é 1h30, e nós vamos precisar também um tempo dependendo da atividade da pessoa, número de estratégias que foram colocadas, etc. Aí entra como contribuição daquilo. A gente vai limitar o assunto. Então, aqui vai ser ODS, metas de ODS 3 e prioridades de saúde do Brasil. A certificação é individual, né? Então, é para o profissional. Pode passar o próximo, por favor, Beth. E o plano de incentivo, que eu acabei de falar, né? Que é a própria certificação dos bibliotecários que cumprirem as atividades até a data limite. Nós vamos também, no fim do ano, publicar e divulgar notícia, evidenciando os logros, né? Ou seja, colocando as instituições que estão colaborando, a importância dessa colaboração, etc., colocar numa notícia, no boletim, divulgar nas redes sociais, nas redes que a Bireme coordena e nos canais de redes também que a Bireme tem disponível. Enviar convite, quem participa, né, vai receber convite. Como participante da rede, não vai receber só, tem capacitação em indexação, tem capacitação, né, em gestão de WordPress para BVS. Então, essas pessoas também ficam participando das redes e recebem convites, como vocês de outras redes receberam convite para participar desse webinar da rede de referencistas também. E ter esse banco de profissionais, né? Esses profissionais, por isso que eu falo, a rede, ela tem a ver com as instituições, porque os profissionais estão alocados em instituições, a maioria, pelo menos a maioria deles, mas nós temos os profissionais que são consultores, que são independentes, que são especialistas. Muito importante para a gente conhecer essa rede, para que a gente também possa divulgar, para que nós possamos indicar, para que nós possamos trabalhar com esses profissionais que têm essa expertise, né? Não só para fazer, mas para trocar também. Nós queremos ouvir vocês, né? Então, nós temos aí profissionais na nossa rede, não vou citar nominalmente, mas a gente sabe que a gente tem gente aí extremamente competente com determinadas atividades e que podem muito contribuir com a rede, no sentido também de trabalhar um pouco nesses webinars que a gente faz, né, trabalhando com a parte mais técnica, apontando alguns processos. Então, assim, são muitas coisas que nós podemos contar com esses profissionais, inclusive para que a gente faça essa troca, tá? Não é só a Bireme que coordena que pode ter essa participação. A Bireme, hoje, por exemplo, nós tivemos o Dr. Diego, que é o nosso diretor, fazendo a abertura, para que vocês entendam o contexto disso tudo, a Shirley, que é coordenadora da área de conhecimento, disseminação de conhecimento do Ministério da Saúde, que trabalha muito perto com a gente na Bireme, que apoiou, né, essa área do Ministério, a CGDI, apoiou
essa atividade desde o início, né? Então, assim, é muito importante a gente trazer essa fala, né, desse compromisso das instituições referente a isso com esses profissionais que atuam na rede, ok? Eu acho que esse é o último slide, né, Beth? Volta um pouquinho. Eu vou colocar aqui, Beth, se você puder acessar o repositório, só para a gente fazer uma navegação, eu não sei, eu poderia até tentar eu acessar, né? Mas eu não sei se. Entra direto no repositório, Beth. Pode ser o link, depois a gente navega lá. Deixa eu colocar aqui o endereço da página. E se tem alguma dúvida, gente, por favor, levantem a mão ou coloquem no chat. No meu chat aqui, eu não estou vendo, mas se quiserem colocar direto para mim, eu estou como webconferência 2, ou então depois a Beth dá uma olhadinha se está... Estamos vendo o seu desktop, tá compartilhando, Beth. Agora você está compartilhando a tela do Webex. Sim, eu tô me localizando aqui. Tá bom. Tá, só para você saber o que está aparecendo. Tá. Dada Sul. Tentando colocar aqui. Cheguei, Rose. Ótimo. Olha, a Beth pegou no repositório o link da meta 3.1. Será que dá para aumentar um pouquinho, Beth, a resolução? Dá sim. Veja se fica melhor assim. Tá melhor. Ótimo. Então, vocês estão vendo aqui que a responsabilidade dessa estratégia está para a Bireme, mas só um pouquinho, Beth, só um pouquinho. Mas a responsabilidade vai ficar com e se, por exemplo, unir duas instituições, vai entrar o nome das duas instituições, porque quando a gente precisar unir as estratégias, fazer às vezes uma estratégia só de 2 ou mais, de um tema, tem mais que uma estratégia, entra o nome de todas as instituições aí. O que eu vou pedir para vocês? Para que padronizem essa entrada. Nós temos algumas instituições que já estão que entraram, e padronizar essa entrada de vocês para ficar mais fácil na recuperação, porque nós não temos uma busca muito estruturada no repositório, ele recupera por termos, por palavras. Então, se a gente não dá para colocar or, end, não é um repositório, ele não é uma fonte de busca com essas particularidades. Então, se tem o nome da tua instituição, você traz você consegue trazer a produção da sua instituição aqui no repositório. Então, padronize o nome, coloque sempre daquela mesma forma, que fica mais interessante, tá? Quando você está vinculado a uma instituição. Aí você tem os campos que são obrigatórios, que é a descrição. Os assuntos do tema, nós utilizamos DEX e utilizamos também termos livres, porque, como eu falei, a gente não tem uma recuperação estruturada aqui. Então, nós utilizamos os principais termos. Pode baixar, Beth. Viu, Rose? Eu acho que vale a pena dar uma ênfase aí na descrição da estratégia, né? A descrição, gente, isso está no manual, tá? E a Beth fez um videozinho muito bom. A gente teve atualização desse sistema no mês passado e algumas pessoas não conseguiram acessar. A gente está solucionando o problema de algumas pessoas. Se você entrou, recebeu o código e senha, não conseguiu acessar ainda, fale conosco. Eu estou trabalhando nos 2 casos aí que não conseguiram ainda o acesso, mas nos avise. Você entra como colaborador, posta a estratégia, preenche os campos principais. No caso da descrição, não é não é o que é, né? Então, aqui, por exemplo, na descrição, você vai colocar qual que é o contexto desse filtro. Que filtro é esse? O filtro da meta 3.1 do ODS 3, a meta 3.1 é essa daqui.
Não é definição. Vamos supor, eu coloco lá, por exemplo, uma doença qualquer, uma leishmaniose, vai. E aí você coloca, leishmaniose é isso, isso, isso. Não é isso que tem que estar na descrição. A descrição é quem vai estar procurando a estratégia entender onde que é essa estratégia e para que serve esse filtro. Tá? Então, isso é que a descrição, ela é feita em 3 idiomas também. Rose, tem que fazer em 3 idiomas? Sabe por quê, gente? Esse repositório, ele tem 3 interfaces de busca. Português, inglês e espanhol. Então, uma pessoa que acesse, por exemplo, isso daqui na Austrália, ela vai ter a descrição da sua pesquisa, né, em inglês, porque ela vai saber qual que é o contexto da pesquisa, e isso, tanto o título e a descrição que a gente tem que trabalhar com outros idiomas. Os demais não precisa. Descritor de assunto, a gente normalmente coloca, mas título e idioma é obrigado. E tá vendo esse linkzinho, resultado de busca, que tem aqui logo acima da estratégia? Para cima, um pouquinho, Beth, só um pouquinho para cima. Isso. Abaixo de assunto está escrito o resultado da busca. Caso você tenha uma BVS, vamos supor a BVS Prevenção e Controle de Câncer, a BVS de odonto, a BVS de veterinária, vamos supor que você fez o filtro, e quando você cola o filtro no repositório, esse filtro vai para, o resultado dele da lupa vai para a BVS regional. Mas você pode pegar esse filtro, aplicar na sua BVS, e trazer o link de resposta para esse campo resultado de busca aqui, você traz para a sua BVS. Aqui não tem link, porque o link já fica embaixo, é o portal regional, a gente só informa que ela foi aplicada no portal regional da BVS, mas se você tiver uma BVS, você inclui o link do resultado da sua BVS aqui, nesse linkzinho, coloca o nome, tá? BVS Odonto, BVS Veterinária, BVS Brasil, BVS, qualquer que seja a BVS, você coloca o linkzinho aqui com o resultado de busca da BVS, tá? É para isso esse campo. Então, é interessante porque fica já o resultado da sua BVS e fica o resultado no regional também. Aí você tem, passando rapidamente, você tem aqui a estratégia de busca. Esse campo de observação, no videozinho da Beth fala, às vezes a gente utiliza categoria, você quer dar uma referência de onde você trouxe aquela busca, ela está publicada, por exemplo, em algum artigo, e aí você quer colocar o link do artigo, você utiliza esse campo de observação para isso. Se utilizar a categoria na estratégia, gente, que é a busca por categoria, né, no DexMesh, é muito importante incluir essa categoria aqui, saber colocar o nome dela. Rose, mas por quê? Você está fazendo a busca? Porque se você atualiza o Dex, o número de categoria pode mudar. Nessa última atualização, a gente teve alteração da categoria de infecções quase inteira. E daí você não encontra nunca mais que categoria. Quer dizer, encontra, né, gente? Deixa eu falar. Vou falar assim. No histórico você encontra. Mas para você não ter que olhar no histórico, buscar que categoria era aquela da sua estratégia, sempre traga a informação da categoria na observação, tá? Porque aí, se for o caso de atualizar a categoria, você já sabe qual que é, atualiza, tá bom? Então, é importante ter essa informação no repositório. Pode clicar na lupinha, Beth. Vocês viram que tem o RSS também, tem a lupa. Isso é o caso da estratégia com ODS. Aí tem, ele às vezes demora um pouquinho de conexão, não sei como é que está a conexão lá da Beth. E ele vai dar o resultado olha só. Tá vendo que é um filtro bem amplo? Ele trouxe mais de 50 mil documentos. É um filtro sensível para a questão de redução da mortalidade materna, tá? Materno-infantil. Então, tem aqui, vocês podem olhar nos assuntos principais, os assuntos que vieram associados a isso. O filtro de assunto principal, gente, é bastante interessante porque traz para vocês o termômetro da recuperação, se ela está vindo boa, se não, tá? E aqui você tem as bases de dados, né? Onde foi feito. Você pode fazer filtro com as bases, com os assuntos e etc, tá? Então, esse filtro de
esse filtro que tem disponível de ODS, vocês já podem utilizar para combinar, ok? Eu estava colocando aqui, Beth, você quer comentar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Beth, dá só uma olhadinha para mim no chat, que eu não sei se eu estou vendo tudo aqui. RefNet, coloquei a página do escritório. Excelente sessão, obrigada. Só vai conseguir abrir. Não, não, acho que não, ainda não tem ninguém perguntando nada aqui ainda. Não? Não. Se alguém quiser falar, só levanta a mão, eu libero o microfone. E libero individualmente, né? A última sessão liberamos todos. Libero individualmente. Esse último que eu coloquei tá errado, que tá queries, tá? Eu vou colocar o certo aqui. Um é a página do repositório, o outro é a página da rede, onde tem algumas referências. Pronto, agora esse está certo. O segundo, bvsalude.org queries, e o primeiro, rede.bvsalude.refnet, é a pagininha da rede, tá bom? Acho que são esses. Então, nós temos 5 minutos, então, se vocês quiserem colocar alguma coisa... Só no